Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site doutorjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Priscila. Doutor, minha filha não tem amigos, como ajudá-la? Olha só, Priscila, é interessante a tua pergunta. A gente sabe que muitas vezes a criança é muito tímida, é muito envergonhada e tem dificuldade de desenvolver interações sociais com amigos e com amigas. Então isso é muito comum na infância e tende a melhorar na adolescência. Mas mesmo na adolescência, alguns jovens são muito envergonhados, são muito tímidos e não querem ou não conseguem ter amigos. Agora eu acho muito importante criar um ambiente favorável em casa para que a sua filha possa trazer esse tipo de preocupação para você ou que você possa levar ela a sua percepção, a sua preocupação em relação às amizades dela. Importante a gente lembrar que durante a pandemia, o jovem perdeu muito nas interações sociais. No momento da vida deles, em que está havendo um treino constante, diário, dessas habilidades de interação social. Então, se a sua filha é muito pequena ou está em transição para a adolescência e enfrentou esses últimos 2 anos de pandemia dentro de casa, como aconteceu com a maior parte dos jovens, é bem possível que seja ainda mais difícil para ela criar esses amigos. E aí, então, é diálogo, conversa, paciência, empatia, para mostrar para sua filha o quanto você está ali disposta a ajudá-la o tempo todo. Se essa dificuldade ficar muito intensa, eu recomendaria até um processo de psicoterapia. Boa sorte! E olha só a dúvida do Carlos. Doutor, tenho 20 anos, 1,80 m, peso 110 kg e meu pênis não cresce desde os 15. Se eu emagrecer, ele vai crescer mais? Carlos, acho que a gente tem 2 pontos importantes para comentar com você. Primeira questão é, se desde os 15 anos de idade seu pênis está do mesmo tamanho, é pouco provável que aos 20 ou a partir dos 20 ele ainda vai crescer mais, ou vai crescer de uma forma significativa. Então, possivelmente, esse é o tamanho de pênis que você vai ter durante a sua vida. Segundo ponto, apesar de você ser um cara alto, 1,80 m, você está com 110 kg, então o seu peso está um pouco acima do desejável para a sua altura. Com isso, pode haver um certo acúmulo de gordura na região ali em cima do pênis, e isso pode dar a impressão para o homem que o seu pênis é menor do que ele imagina. Se você conseguir perder um pouco de peso, se você conseguir diminuir essa gordura que fica nessa região em cima do pênis, não é que ele vai crescer, mas você vai ter a percepção de que ele está um pouco maior. E isso para muitas pessoas já é um fator bastante importante. Bom, então é isso. Procure um profissional de saúde, reveja a questão da sua alimentação, da sua atividade física, do seu peso, e aí você vai poder ficar mais tranquilo com a questão do tamanho do seu pênis. É isso aí. E olha só a dúvida do Roberto. Doutor, é normal um homem de 40 anos ainda ter poluição noturna? Roberto, só explicando para quem não sabe, poluição noturna são as ejaculações involuntárias que podem acontecer durante o sono. A poluição noturna acontece com mais frequência na adolescência ou no início da vida adulta. Aos 40 anos de idade, ela é menos comum, mas pode eventualmente dar sinais, se manifestar. E isso, para muitas pessoas, pode gerar uma situação às vezes embaraçosa ou constrangedora para a pessoa. Agora, se essa questão é muito eventual, acontece uma vez ou outra, ela está dentro de um parâmetro de normalidade. Se ela começar a acontecer com muita frequência, seria interessante você rever o que está acontecendo com a tua vida sexual. Será que você está tendo uma frequência de relações sexuais adequada? Será que você está satisfeito com a forma com a qual você está lidando com a sua libido, com o seu desejo? Então, acho que essas são algumas questões para você pensar. Em resumo, poluição noturna pode acontecer eventualmente, mesmo com homens mais velhos, e se ela for muito esporádica, não tem nenhum significado, você não precisa se preocupar com isso. Se estiver te incomodando muito, é importante investigar o que pode estar acontecendo. É isso aí. E olha só a dúvida do Matheus. Doutor, estou estudando para uma prova muito importante, ando muito preocupado e há 15 dias estou sem nenhuma libido, sem nenhum desejo sexual. O senhor acha que é por causa da preocupação ou eu tenho um problema de saúde que eu desconheço? Olha, Matheus, como você não tinha nada, pelo menos você não relatou nada antes pra gente, e de uma hora para outra você passou a ter dificuldades com o teu desejo, com a tua libido, e isso está coincidindo com um período da sua vida em que você anda muito preocupado, muito estressado por conta dessa
prova muito importante, a hipótese número 1 é que essa preocupação está interferindo no seu desejo. E isso é um fenômeno que acontece com muita frequência. As pessoas estão passando por alguma dificuldade na sua vida, ficam mais estressadas, ficam mais preocupadas, ficam mais ansiosas e a libido deixa de ocupar um lugar importante ou ela nem existe por algumas semanas ou até alguns meses. Se isso estiver se prolongando muito ou estiver te incomodando demais, eu recomendaria uma visita a um especialista. Mas a minha hipótese mais forte é que passada essa prova, o seu desejo sexual, a sua libido vai voltar ao normal. É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida do Diego. Doutor, como falar de sexualidade com minha filha? Legal, Diego, que essa pergunta chegou formulada por um pai. Normalmente essas perguntas chegam formuladas pelas mães, o que indica que você tem uma participação importante no processo de educação da sua filha, o que já é muito legal. A gente não nasce sabendo, né? Então às vezes é difícil pensar, imaginar como falar com os filhos sobre sexualidade. O que a gente costuma dizer do nosso lado aqui é que seria importante naturalizar essa discussão desde cedo, óbvio que dentro da capacidade, da possibilidade da criança entender o que está sendo discutido e com o avançar da idade, na adolescência ou na juventude, esses temas vão ficar possivelmente mais frequentes e aí, se esse papo já começou lá atrás, é mais fácil continuar na adolescência. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante, não ser muito invasivo. Eu prefiro muito mais a postura de deixar claro que a gente está aberto ao diálogo, à discussão, do que invadir o dia a dia, o quarto do jovem para propor uma discussão de sexualidade que muitas vezes ele não está afim naquele momento, ou porque ele está inibido, ou porque ele está envergonhado, ou porque ele está com questões de autoestima que ele não quer dividir com os pais. Portanto, naturalizar a discussão, começar essa discussão mais cedo e tornar claro para o jovem que você está ali aberto ao diálogo, ao debate sobre essa questão, tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida, volta a falar com a gente. Boa sorte! E olha só a dúvida da Paula. Doutor, como saber que meu filho precisa de terapia? Olha só, Paula, essa pergunta é boa, né? Porque eu costumo dizer que terapia não faz mal para ninguém. Ou seja, a maior parte das pessoas se beneficiaria muito de uma terapia em algumas fases da vida. Bom, mas o que aconteceu com seu filho que você está se perguntando se ele precisa ou não de terapia? Alguma mudança muito importante de comportamento? Um padrão que foi alterado? A pandemia mexendo com a questão da imagem corporal dele? Ou com as suas habilidades sociais, ou com o seu desejo de interagir com o mundo, ou você percebe que ele anda muito triste, muito desanimado, seria importante entender o que mudou, o que chamou a sua atenção a ponto de você questionar a importância ou não de uma terapia. Quando a gente pensa nisso, possivelmente já tem alguma mudança, alguma alteração que justificaria pelo menos uma avaliação com o terapeuta. De novo, eu acho que terapia não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Então, se você está em dúvida, leve ele para conversar com um psicólogo, exponha a sua preocupação para o terapeuta antes dele entrar no processo e aí sim o terapeuta ou o profissional de saúde mental vai poder fazer uma avaliação mais cuidadosa e contar para você se a terapia seria importante ou não nesse momento da vida do seu filho. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer.